Paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui, em nosso estúdio de gravação. Aqui o nosso estúdio de gravação, para você conhecer. Aqui fica a nossa porta. Você vê espuma na parede, espuma para todo lado. Olha lá, lá no fundo, bem grandinho aqui o nosso estúdio de gravação. E voltando aqui para a câmera, voltei. Opa, tá me vendo bem aí, né? Maravilha. Vamos então para o novo estudo da nossa série falando sobre a Bíblia. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui em nosso canal e, claro, mandar esse vídeo para todos os novos convertidos. Você estuda e manda para todo mundo, tá bom? Deixe seu like aqui, comente, fique à vontade. Vamos estudar? Não sai daí. Semeando fé, transmitindo vida. Perfeito louvor, é ser bom em todo lugar. Essa conversa terá duas partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre o certo e o errado. Como assim, pastor? Colocando a Bíblia nisso daí. Ou seja, a Bíblia nos mostra o que é certo e o que é errado. A segunda parte dessa conversa é a seguinte, a estrutura da Bíblia. Vamos falar sobre estas duas partes, sobre estes dois temas nesta conversa. Começando então, a Bíblia nos revela, nos mostra, nos ensina o que é certo e o que é errado. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham a responsabilidade, o dever de ensinar a verdade ao povo de Israel. Em Ezequiel 44, 23, a gente lê o seguinte, está escrito o seguinte: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então a Bíblia fala sobre o caminho da vida e os caminhos da morte. Podemos dizer que podemos dizer também que a Bíblia fala sobre os caminhos do homem justo e do homem injusto. O homem justo é aquele que anda pelos caminhos da vida, os caminhos do Senhor. E o homem injusto é aquele que anda segundo os seus próprios conceitos, segundo a sua própria vontade. O justo, segundo a vontade do Senhor, anda nos caminhos de Deus. E o injusto, segundo a sua própria vontade, anda segundo o seu querer. Em Isaías 55, eu gosto muito destes versículos, a partir do versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem o seu... vamos voltar aqui. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, pois se compadecerá dele, porque o nosso Deus é generoso em perdoar. Aí ele continua, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só que interessante. Então aqui nós temos os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, e os caminhos do homem e os pensamentos do homem. Os caminhos de Deus é o céu. Os pensamentos de Deus é o céu, lá no alto. Os pensamentos, os caminhos do homem é a terra, mais baixo, está num lugar inferior.
É isso mesmo, todos nós somos inferiores a Deus. Está aqui, abre parêntese, porque eu acho errado. Eu acho errado nós nos referirmos ao Senhor como você. Como você. Deus não é você, Deus é o Senhor. Mas, pastor, quando se fala de Deus, quando a gente se trata a Deus como você, nós estamos denotando, mostrando que nós temos com Ele uma intimidade, a ponto de falarmos você, chamá-lo de você, pois Ele é o nosso amigo. Sim, nós podemos ter com Deus uma intimidade profunda, mas essa intimidade jamais chega ao ponto de colocarmos Deus no mesmo patamar, vamos dizer assim, que um amigo nosso daqui da terra. Porque um amigo nosso, quando nós temos com ele intimidade, a gente fala você, né? Muitos me chamam como Senhor. Pastor, Senhor isso, pastor, Senhor aquilo. Já os meus amigos próximos, a minha esposa, a minha mãe, não tratam, né, não se referem a mim como você, porque elas têm uma grande intimidade comigo. Tomando água, que está bastante seco. Então, elas podem me chamar de você, não há problema, apesar que eu não ligo quando me chamam de você, sendo de mais intimidade ou não, né? Mas muitos se referem a mim, que sou um pastor, como Senhor por respeito. Já a minha esposa não vai me chamar o tempo todo de Senhor, e nem precisa, ela é minha esposa. A minha mãe não vai ficar me chamando de Senhor, e nem precisa, ela é minha mãe. Apesar que eu sou pastor da minha mãe e sou pastor da minha esposa. No entanto, é minha mãe e minha esposa. Dentro de casa, minha esposa vai me chamar de amor, ou meu amor, vai me chamar de Henrique, porque ela tem intimidade para isso. Minha mãe de filho, de Henrique, você, porque ela é minha mãe. Agora, quando nós chamamos Deus de você, nós estamos colocando Deus nessa posição, no mesmo patamar. É ridículo dizer isso, mas é o que acontece. Quando eu chamo Deus de você, eu estou colocando Deus no mesmo nível da minha esposa, que eu posso chamar de você, da minha mãe. Minha mãe eu nem chamo de você, minha mãe eu chamo de senhora. Então conseguem compreender o que eu quero passar? Deus está muito acima do que um amigo, do que uma esposa, e nós temos liberdade de falar você, de chamá-lo de você. Deus está muito acima, Ele é superior. Fechado parênteses, depois nós falamos um pouco mais sobre isso, trazendo até mesmo versículos da palavra de Deus. Então aqui a gente vê que a Bíblia mostra os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. E quem anda nele são os justos, aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor. E os caminhos, a Bíblia também mostra o caminho errado, o caminho do pecado, que andam nele aqueles que não entregaram as suas vidas ao Senhor. Podemos até dizer estilo de vida mundano. Quando a Bíblia fala de estilo da vida mundano, ela está se referindo ao pecado, não ao mundo, porque na Bíblia nós vamos encontrar mundo, a Bíblia se referindo ao mundo físico, a terra, nós vamos ver a Bíblia falando de mundo da sociedade e de mundo o pecado. Um verdadeiro filho de Deus leva em conta, não só leva em conta, mas respeita e obedece os princípios da palavra de Deus em sua vida. Vamos ler alguns versículos. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 14 em diante. Vamos abrir aqui na NVI. Eu gosto muito dessa versão da Palavra de Deus. Até indico a você, nós que estamos estudando a Bíblia, né? Sobre o tema que nós estamos estudando é a Bíblia. Eu indico a versão NVI da Palavra do Senhor. Como filhos obedientes, não se deixem amodar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Isso daqui mostra que o servo de Deus, ele deve adotar para si o estilo de vida da palavra de Deus. E tudo que ele for fazer, ele tem que aplicar a palavra de Deus. Se o que ele for fazer passa pelo filtro da palavra de Deus, ele pode fazer. Se o que ele for fazer é reprovado pela palavra de Deus, não é aprovado pela palavra de Deus, ele não pode fazer. Aí você fala assim, então não temos liberdade. Você pode até fazer. No entanto, se faz, você escolhe andar pelos seus próprios caminhos e não pelos caminhos de Deus. Eu gosto de falar que é um filtro da palavra do Senhor. Olha só, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, veja que a palavra de Deus é a verdade, Deus é a verdade, nele não há mentira, não há engano, injustiça. Tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só que interessante. Vamos repetir este versículo? Eu gosto muito deste versículo. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E olha só o que diz o versículo 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. É interessante nós olharmos para a palavra de Deus como um filtro, como eu já falei. Por isso que eu falo que é um filtro da palavra do Senhor. Quando você, na sua casa, a sua água, ela é filtrada, não é? Você tem um filtro, seja aquele de parede, aquele que já vem na torneira, e tem uma vela, né, nele. Todos os filtros têm a vela, tem a duração dessa vela, e a água passa por ali e é filtrada. E é isso que nós temos que fazer. A palavra de Deus é o filtro que nós aplicamos em nossa vida. Então, e interessante que todos os dias nós temos que ter contato com a palavra de Deus. Podemos até dizer que todos os dias a nossa vela tem que ser trocada. Alguns filtros de água têm como duração 3 meses. De 3 em 3 meses deve ser trocado a vela do filtro, não é? Já o ser humano não. O ser humano tem que trocar a sua vela, limpar, se purificar todos os dias. Todos os dias. No entanto, quando fala-se de
trocar a vela, não fala-se de trocar de Bíblia, ou de religião, ou de igreja. Mas se purificar de forma completa. Porque depois de um tempo, se você não trocar a vela do filtro da sua casa, a água vai vir suja. Não é? E da mesma forma somos nós. Se nós não buscarmos todos os dias sermos renovados, transformados, purificados pela palavra de Deus, nós vamos nos sujar. E podemos até ilustrar da seguinte maneira: a palavra de Deus é um filtro que não precisa de manutenção. Olha só, a outra visão que Deus nos dá, né? A palavra de Deus é o filtro que não precisa de manutenção, de troca de vela. Porque o que o homem faz é limitado e Deus é ilimitado. Em uma conversa com um amigo, nós concordamos no seguinte: a palavra de Deus não se renova, ela é ilimitada. Ela não precisa se reinventar, ela não precisa se renovar, ela não precisa se adaptar, porque ela é ilimitada. Então, a palavra de Deus é um filtro que não precisa de manutenção, de troca de vela, porque a palavra de Deus é ilimitada, pois Deus é ilimitado, Ele está fora, além, acima do nosso tempo, do nosso espaço físico humano limitado. Olha só que glorioso, que maravilhoso. Enquanto o homem, ele precisa, né, ser purificado, renovado, transformado dia após dia, enquanto ele está nessa terra, ele precisa de Deus, ele precisa ser renovado, transformado, libertado por Deus. A palavra do Senhor, ela é ilimitada e não precisa de renovo, não precisa se reinventar. Como purificará? Olha só que interessante o que nós estávamos falando agora. Salmo 119, gosto muito. Salmo 119, versículo 9. Como se purificará o jovem? Como purificará o jovem o seu caminho? Olha só a pergunta e olha só a resposta. Observando conforme a tua palavra. Ou seja, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E olha só o versículo 11 de Salmo 119. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Que maravilhoso, né? Agora vamos para a estrutura da Bíblia. Já ficou bem grande o nosso vídeo, mas para nós terminarmos a nossa conversa aqui em nosso canal, em nossa Rádio Perfeito Louvor, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, o AT e o NT, ou seja, Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, pacto. E o Antigo Testamento, ou a antiga aliança, foi celebrado entre Deus e o povo de Israel, os judeus. O Novo Testamento, a nova aliança, foi e é celebrado, né? Não foi, mas é celebrado entre Deus e sua igreja, porque ainda estamos no tempo da graça. Estamos ainda nessa aliança, no sangue de Jesus. O Antigo Testamento trata da promessa
de enviar o Salvador, o Messias, no caso, Jesus, através de Israel. E o Novo Testamento fala dessa promessa cumprida, fala do cumprimento dessa promessa. Ou seja, no Antigo Testamento, o Messias virá, Jesus virá. O Novo Testamento, Jesus já veio. Jesus já veio. Essa promessa no Novo Testamento foi cumprida e a gente vive ela agora. Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu aqui na terra, e eu até indico você que ainda não leu, não acompanhou, não teve essa experiência de ler, não é, a respeito de Jesus, você que ainda não teve essa experiência de conhecer o Evangelho, eu indico que você leia o livro de João, o Evangelho segundo escreveu João. Leia todo o livro de João e você verá o quão lindo é. E Jesus foi cumprida essa promessa do Messias, do Salvador vir ao mundo. Ele veio, sofreu aqui na terra, morreu, ressuscitou no terceiro dia e subiu, foi ao céu para ao lado do Pai, sentou à direita do Pai e deixou uma promessa de voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que estão em sua presença, aqueles que estão renunciando dia após dia as vontades da carne, as vontades pecaminosas que todo ser humano tem. Então ele deixou essa promessa para toda a igreja de arrebatá-la e de levá-la para morar com ele pela eternidade. E para nós, para que esse cumprimento, para que essa promessa seja cumprida em nossa vida, nós temos que andar de acordo com a palavra, de acordo com o certo que a Bíblia nos mostra, de acordo com a palavra de Deus. E não só o cumprimento de sermos arrebatados, como também João 15, 7, Jesus diz que se as suas palavras permanecerem em nós, e nós nele poderemos pedir o que quiser ao Pai, e ele vai nos conceder. Quer ter essa experiência? Se entregue a Jesus. Quer ter essa experiência? Entregue a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.